Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Qual o seu destaque de hoje aqui em Sustentáculos? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. A COP25 está quase terminando, não dá ainda para se ter uma razoável avaliação, então esse assunto, que é o mais importante do momento, vai ficar para a próxima coluna, que ao mesmo tempo será a última antes do recesso de fim de ano, né? Então semana que vem falaremos sobre a COP. E então, aproveitando, esta coluna vai registrar um evento que, para a maior parte dos uspianos e fora da USP ainda mais, pode ter passado completamente sem que se perceba, mas que pode ser considerado importantíssimo, que foi a comemoração dos 50 anos do Instituto de Biociências, que hoje é dirigido pelo professor Marcus Buckeridge. Na quinta-feira, dia 5, durante o dia todo, houve no Instituto de Biociências uma programação bastante intensa para comemorar esses 50 anos. E não foi uma coisa do tipo protocolar, não. Houve muita participação de alunos, de professores dos vários departamentos, com balanço sobre o que tem sido feito em termos de pesquisa, ensino, extensão, também com a participação de professores já afastados por aposentadoria, etc., e homenagens, né, aos grandes professores Paulo Nogueira Neto, Clodoaldo Pavan e Paulo Savaia. Mas por que destacar o cinquentenário do Instituto de Biociências, professor? Pois é, Quinto, eu estou lembrando desse evento porque é bem provável, ele foi todo registrado em vídeo, então é bem provável que em breve esses vídeos estejam disponíveis, né? E eu, por exemplo, chamaria muita atenção para as mesas que ocorreram durante a tarde, particularmente uma palestra do professor Roberto de Andrade Martins, que é um físico que se formou na USP originalmente, trabalhou muito na Unicamp, etc., mas que se dedicou principalmente à história das ciências, à filosofia das ciências. Então ele fez uma interessantíssima palestra sobre o método, a metodologia de pesquisa do Darwin. O tema dessa mesa foi Darwin, né? E destacar também que tudo isso foi organizado muito sob essa perspectiva da história das ciências e da filosofia das ciências, que é uma área, na verdade nem deveria ser chamada de área, né? A filosofia das ciências e a história da ciência devia ser uma coisa muito mais, que deveria ter muito mais ênfase em todas as carreiras, né, da USP. Então, nesse sentido, é preciso que fique aqui os parabéns à organização do evento, que foi feito pelas professoras Maria Elice Prestes, Gabriela Longo e pelos professores Igor Ramos e Paulo Dias da Rocha. Fica aqui registrados os parabéns a eles e, evidentemente, à direção do Instituto de Biociências, o que atualmente está a cargo do professor Marcus Buckeridge. Muito obrigado e até semana que vem. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentaculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora, nós temos comentado sempre aqui na coluna a total paralisação do setor habitacional, tanto no governo municipal como estadual e até no federal. Mas parece que agora temos uma boa notícia aí e é da Prefeitura de São Paulo. É isso mesmo? Bom dia.
Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, a Prefeitura, finalmente, diante da absoluta falta de recursos do programa Minha Casa Minha Vida, que esse ano ficou completamente paralisado na faixa 1, explicando que essa faixa 1 é a faixa das pessoas que têm menos renda, né, e que parou completamente de ser contratada, é onde tinha mais subsídio, e as prefeituras que estavam completamente dependentes desse programa ficaram absolutamente sem nada, né? O governo do estado continua não apresentando nenhuma alternativa para essa faixa, montou até um programa para apoiar, mas apoiar uma renda mais alta do que isso, e a Prefeitura de São Paulo, então, conseguiu, a partir da mobilização dos recursos do Fundurb, né, colocar dinheiro num fundo municipal de habitação. Então nós estamos falando de recursos próprios da Prefeitura, que vem da venda do solo criado, da outorga onerosa do direito de construir, mais ou menos em torno de 500 milhões, entre o que entra da outorga onerosa em 2019 e 2020, vai usar esse recurso para poder produzir moradias sociais para a faixa de 0 a 3 salários mínimos. Esse programa que eles estão chamando de Pode Entrar. Essas moradias vão ser produzidas, ou também vão servir para requalificação de edifícios, mas também para produção nova. Quem vai operar isso e fazer os financiamentos é a Coab, e elas serão moradias ou para pessoas que estão ali na famosa cadastro, na fila, esperando, mas também pessoas que estão no Bolsa Aluguel, que foram removidas, que estavam em situações de risco, que tiveram que sair de suas casas em função de obras. Isso também está na prioridade do atendimento, e colocou ali também uma prioridade, uma cota, né, para pessoas portadoras de deficiências, idosos e mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Sandra. Professor, e já se sabe quantas unidades vão ser feitas, onde será feito? Tem detalhes aí dessa proposta da Prefeitura? Pois é, inicialmente isso foi apresentado como tendo pelo menos 3 modalidades, essa produção da Coab, da fila para os removidos, um percentual importante para ser produzido por autogestão, por entidades e organizações sociais, isso também incluindo reforma de prédio ou construção nova, tudo isso com subsídios públicos, e também um percentual para alocação social, para moradores de rua, para pessoas numa situação de maior vulnerabilidade, sempre também indicando nessa faixa de comercialização, quer dizer, tanto para entidades por autogestão como para essa produção da Coab, né, que seria em tese sorteada, mas que também inclui aí alguns critérios de pontuação, que vai ser muito subsidiado por esse fundo, ou seja, as pessoas vão pagar no máximo 15% da sua renda. Estou falando da faixa de 0 a 3 salários mínimos de renda familiar mensal. Isso vai dar no máximo uma prestação de 150, começando com uma prestação de R$150, com subsídios altos, só que a Prefeitura não disse qual é o percentual dos recursos que vai para cada uma das faixas. Isso é muito importante. E na regulamentação do programa, a resolução que cria o programa, que está sendo hoje, agora, de manhã, discutida no CMH, também não está claro essa distribuição, e também não aparece a modalidade de locação social, uma modalidade bem importante. De qualquer maneira, é uma excelente notícia, precisa ser mais detalhada, precisa ser mais definida. É importante, no momento do lançamento, sabermos exatamente que unidades serão e aonde, para que isso realmente possa se realizar, mas a Prefeitura de São Paulo realmente está começando a se mexer diante desse cenário absolutamente catastrófico de habitação. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.
Olá, professor Guilherme Wisnik. Hoje sua coluna vem de longe, não é? Sim, hoje eu queria falar da arquitetura contemporânea no Paraguai, onde eu estou agora. Na verdade, eu estou gravando em Assunção e mandando esse programa aí para a Rádio USP, para os ouvintes. Eu vim atraído por essa cena contemporânea da arquitetura no Paraguai, que é muito revolucionária, na verdade, num contexto atual, digamos, pós-crise de 2008, onde a arquitetura, boa parte no mundo, teve uma guinada na direção da simplicidade, de uma arquitetura de interesse e vocação social, que busca fazer muito com poucos recursos. Queria destacar aqui também para os ouvintes da Rádio USP o livro que foi recentemente produzido e lançado no Brasil, chamado Arquiteturas Contemporâneas no Paraguai, organizado pelo Goma Oficina, e que saiu pela Romano Guerra em parceria com a Escola da Cidade, e que justamente é um livro que recolhe e apresenta essa produção, que tem grandes expoentes como Solano Benítez, que é um arquiteto que tem sido muito premiado, junto com ele Javier Corvalán e também José Cubilla, enfim, uma geração de arquitetos paraguaios muito interessantes e importantes que trabalham com materiais como, por exemplo, sobretudo o tijolo, que é um material muito presente no país como um todo, né? O tijolo de diversas formas, mas também a terra compactada, quase como um desenvolvimento contemporâneo e modernizado da taipa, e também madeira e pedra, né? Portanto, uma arquitetura muito tectônica, muito vinda assim, diretamente do universo, da construção mesma, e com uma vocação de uma arquitetura de baixo impacto no sentido dos recursos naturais, né? E de atingir resultados muito expressivos com gastos mínimos. Professor, o Paraguai tem recebido alguns eventos internacionais diferenciados, não é mesmo? Sim, eu queria destacar que foi feito aqui justamente esse ano, em Assunção, a BIAL, que é a Bienal Ibero-Americana de Arquitetura, que é justamente uma Bienal interessante que junta a América Latina com a Península Ibérica. E foi uma Bienal que aconteceu há poucos meses aqui em Assunção, né? Foi escolhido o Paraguai e justamente a equipe toda responsável decidiu, ao invés de fazer uma Bienal simplesmente expositiva, digamos assim, né? Contemplativa, de uma exposição de conteúdos que são trazidos para um lugar, uma exposição de intervenção, isso é, aproveitar a situação e os recursos financeiros que podem vir nesse tipo de situação também, para desencadear transformações reais e que possam justamente trazer atenção e melhorar a vida cotidiana das pessoas. Então, essa equipe optou por tomar como foco uma área, um bairro daqui de Assunção chamado Chacarita, que teve uma origem rural, como se fossem pequenas chácaras, e que hoje é, na verdade, uma grande favela muito próxima ao centro da cidade, numa região de encosta, né, onde tem muitos cursos de água também e tem problemas gravíssimos com acúmulo de lixo, com poluição, com habitação precária, com falta de espaço público. E portanto, a Bial escolheu enfocar essa região e promover projetos de transformação, com uma espécie de acupuntura urbana em torno dessa questão. Eu queria valorizar isso aqui e dizer que acho que essa é uma ideia que tem aparecido em alguns eventos da arquitetura, né, e que eu acho que é alguma coisa a se valorizar mesmo, a ideia de que a inteligência arquitetônica possa incidir diretamente sobre a cidade em temas centrais, né, do espaço da cidade e atuar no sentido da democratização desses espaços, da sua melhoria, revalorizando as noções de espaço público e de habitação. Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.